Queridos amigos, vamos fazer um exercício de reflexão. Se nos fosse dado o poder de sermos Deus por um dia, o que será que nós faríamos? Vocês já pensaram nisso? Relembrando a semana, se não me engano, a semana passada, que comentamos alguma coisa sobre loteria, né? A semana passada, ou na retrasada, que eu disse assim: se eu ganhasse uma bolada na loteria, eu não sei o que eu faria, né, de imediato. E aqui hoje o nosso exercício é esse: sermos Deus por um dia. O que será que nós faríamos nesse dia em que seríamos Deus? Talvez alguns diriam assim: olha, a primeira coisa que eu faria era arrumar uma solução para a Covid, né? Que é o que atormenta a humanidade terrestre no momento. Outros, nos quais eu me incluo, talvez diriam: não sei o que eu faria. Sinceramente, não sei o que eu faria. Talvez pensaria um monte de coisa, mas não sei por onde começaria a agir na qualidade, na condição de Deus. Mas aí precisa cair a ficha e a gente pensar o seguinte, ou concluir o seguinte: mas se estamos como Deus, com todos os seus atributos, logicamente nós sabíamos sim o que fazer. Por quê? Porque Deus é perfeito, não é? Então, nesse raciocínio, se nós estivéssemos no lugar de Deus, com toda certeza nós saberíamos o que fazer. Justamente porque, repetindo, Deus é perfeito. Deus é perfeito, reúne todas as qualidades que a nossa imaginação pode conceber e as que a nossa inteligência ainda não alcança, conforme está mencionado na resposta à questão número 13 do Livro dos Espíritos. E Kardec complementa essa resposta indicando que Deus é eterno, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Deus é perfeito. Mas e nós? E quanto a nós e à perfeição, como estamos situados em relação à perfeição? Seríamos perfeitos como Deus? No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda a respeito da seguinte recomendação de Jesus: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas daí a gente poderia se indagar: é possível ao homem ser perfeito como Deus? Hã? Ter exatamente todos os atributos que Deus tem? Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, encontramos a informação de que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. É como se fôssemos criados com o nosso odômetro zerado. O odômetro, aquele aparelhinho que tem nos carros que marca quantos quilômetros aquele carro já rodou, né? Quando a gente compra, lógico, um carro novo, lógico, ele tem que vir, não zerado, mas ele vem ali com 2, 3 quilômetros só rodados, né? Então, assim somos nós espíritos. Quando somos criados, estamos com o nosso odômetro zerado. Por que criados simples e ignorantes? Simples, justamente sem virtudes, mas também sem nenhum vício. Ignorantes, sem conhecimento. O espírito
é composto justamente desses dois elementos, intelecto e moral. O intelecto será alimentado pelos conhecimentos que nós obtivermos durante as nossas encarnações, a nossa existência. E justamente, então, nós vamos alimentar o intelecto com o saber, ou seja, através das informações que nós buscamos nos bancos escolares, né? A nossa formação acadêmica, pelo menos como regra. E também pela sabedoria, que é a experiência, a prudência, a sensatez que nós vamos demonstrar na aplicação dos conhecimentos que adquirirmos. Porque justamente é uma diferença entre o saber e a sabedoria. Né? Tem muitas pessoas que têm saber, mas ainda não conseguiram desenvolver uma sabedoria. E a moral, que será alimentada justamente pelas virtudes que desenvolvermos, pelas virtudes que conseguirmos adquirir com o nosso comportamento, com o nosso progresso. E justamente o ponto máximo é o sentimento do amor, né? E a virtude da caridade. Então, esses dois elementos, intelecto e moral, que constituem o espírito. Eu costumo fazer uma ilustração que, assim, a mim parece que deixa bem marcado esse estudo a respeito desses dois elementos que compõem o espírito. Eu costumo dizer assim: é como se recebêssemos dois potes ao sermos criados. Quando Deus nos cria, Ele nos dá dois potes, um do intelecto e um da moral. E através das nossas reencarnações é que nós vamos, pelas nossas realizações positivas, iremos enchendo esses dois potes, o do intelecto e da moral. E quando os dois estiverem cheios, estiverem, como se diz, já na tampa, é que teremos então atingido o estágio da perfeição. Seremos espíritos puros ou perfeitos, conforme descrito nas questões 112 e 113 de O Livro dos Espíritos. A respeito justamente da perfeição, em relação a nós espíritos, vamos nos recordar. Deus não nos criou perfeitos. Ele nos criou perfectíveis, que é diferente. Perfectíveis, ou seja, Ele nos criou com a capacidade de nos tornarmos perfeitos, de construirmos a nossa perfeição. Né? Então, não nascemos ou não fomos criados perfeitos, mas vamos nos tornar perfeitos. Né? Isso, podemos dizer assim, é uma das fatalidades, no sentido de ser fatal, vai ter que ocorrer. Todos nós vamos chegar à perfeição. Uns mais cedo, outros mais tarde, cada um é que vai fazer o ritmo dessa sua caminhada em direção à perfeição, à sua perfeição. Mas todos, necessariamente, vamos nos tornar um dia espíritos perfeitos, espíritos puros. Lembrando também que só Deus, que é o Criador, é que possui a perfeição absoluta. Aos espíritos, ou seja, a nós, que somos criaturas, é possível a perfeição chamada relativa. Por quê? Se atingíssemos as mesmas perfeições de Deus, seríamos também deuses, o que é inadmissível. Por quê? Porque, como vimos, Deus é único. Deus é único. Então, só Ele tem a perfeição absoluta. Mas nós atingiremos necessariamente um dia a perfeição relativa. E Kardec, nesse capítulo que estamos estudando hoje, 17º,
Ele nos fala e nos afirma que é preciso entender a perfeição relativa como aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Ou seja, aquela que é suscetível a nós, né? Humanidade, a nós criaturas. Aquela em que realmente nós teremos condições de realizar, de adquirir. Né? E é o que mais nos aproximará justamente de Deus. E Kardec lança uma pergunta nesse trecho do capítulo: em que consiste essa perfeição dos espíritos? E ele mesmo em seguida nos responde: Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Nada fácil, não é? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Nisso consiste justamente a perfeição que os espíritos possível a nós espíritos. E Kardec nos diz que isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. A bondade, a paciência, o perdão, a simplicidade e todas as outras virtudes possíveis para a humanidade terrestre. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral. Isso é o que Kardec nos afirma justamente nesse estudo. E aí nós lembramos da bandeira do Espiritismo, a máxima: fora da caridade não há salvação, né? Como já vimos em capítulo anterior. Nesse capítulo, Kardec apresenta para estudo a parábola do semeador contada por Jesus. Obviamente, todos devem se recordar da parábola, mas nós vamos trazê-la aqui de uma forma bem sucinta, bem resumida, para recordarmos. Então, a parábola diz assim, e prestemos atenção justamente nesse início: aquele que semeia saiu a semear. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho, vindo os pássaros do céu a comer. Outra parte caiu nos lugares pedregosos. Pouca terra, não tinha profundidade, poucas raízes, acabou secando. Outra ainda caiu nos espinheiros, os espinhos a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra. Deu frutos em percentuais diferentes. 100 por 1, 60 e outro 30. Além de todos os pontos importantes da parábola, vamos destacar justamente aquilo que eu disse no início, não é? A afirmativa: aquele que semeia saiu a semear. Depois nós vamos ver o porquê da importância dessa afirmativa. E no final, quando a parábola fala das sementes que caíram na boa terra, que a parábola diz, deu frutos, essas sementes deram frutos em percentagens diferentes. Por que em percentagens diferentes? Nós vamos ver também em seguida. Kardec nos fala que
A parábola do semeador é uma narração alegórica que representa as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho do Mestre. E daí ele nos lembra o que justamente está também, essa explicação está na própria parábola, né? Que nos coloca o seguinte: na primeira parte, que é aquelas sementes que caíram ao longo do caminho e os pássaros vierem a comer, representa aquelas pessoas que escutam a palavra, ou seja, os ensinamentos, e não lhe dão atenção. O mal toma conta do seu coração. São justamente aquelas criaturas de consciências adormecidas, né? Aquelas criaturas que sequer despertaram, né, para a necessidade da espiritualização. As segundas sementes, aquelas que caíram nos lugares pedregosos, pouca terra, não tinha profundidade, então as raízes muito pequenas e acabaram secando. São as pessoas que escutam a palavra e até a recebem com alegria, mas por não terem raízes, não terem fixado raízes, a menor dificuldade abandonam o caminho. E aí nós podemos lembrar justamente aquelas pessoas que, vamos colocar entre aspas, passam pelo centro espírita, né? Ouvem falar de espiritismo, de espiritualismo, então buscam lá a casa espírita, mas em pouco tempo estão se desligando, estão buscando outros caminhos, né? Por terceiro, aquelas sementes que caíram no meio dos espinheiros, os espinhos as sufocaram. Se refere então às pessoas que escutam a palavra, mas que as ilusões da vida e da riqueza sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Então é aquela questão, a pessoa ouve o ensinamento, até o compreende, até o aceita, mas só que na hora em que é submetido na vida a uma provação ou ao ter que tomar uma decisão, deixa o ensinamento de lado e age de acordo com as conveniências. Eu já comentei em outros estudos nossos, justamente a respeito de uma pergunta que, uma vez assistindo, de certa feita, assistindo um filme, um advogado faz essa pergunta para um cliente que tinha se apresentado dizendo que havia cometido um homicídio. E o advogado pergunta para ele assim: bom, antes de eu decidir se vou patrocinar sua causa, você precisa me responder uma pergunta. O que você quer? O que você quer? Salvar a sua pele ou a sua alma? Então veja, muitas vezes na vida, embora já conhecendo os ensinamentos de Jesus, que nos leva à salvação, que nos leva ao reino de Deus, muitas vezes a gente ainda opta por querer salvar a pele e não a alma, né? E por fim, aquelas sementes que caíram na boa terra e que produziram frutos. Essa situação se refere àquelas pessoas que justamente prestam atenção, compreendem, aprendem os ensinamentos e os exercitam. Justamente procuram agir na vida em tudo de acordo com aquilo que aprendeu, com aquilo que foi
ensinado. E aquela expressão, né, eu chamei a atenção, deu frutos em percentagens diferentes, né? 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, significa justamente que cada um de nós está num grau de capacidade de produzir, de realmente produzir os bons frutos, né? Nós não vamos todos produzir igualmente. Por quê? As nossas capacidades são diferentes, né? Isso também é importante nós termos presente, termos em mente, para não ficarmos justamente, por vezes, nos recriminando assim, puxa, fulano faz tanto, né? E eu não consigo fazer tudo aquilo. Tudo bem, por mais, você tem a obrigação de se esforçar, né? O dever de se esforçar, mas às vezes o seu grau evolutivo, a sua capacidade ainda é menor do que aquele outro que produz mais. Não é? O importante é que estejamos a caminho e nos esforcemos para produzir. Né? E vamos lembrar que, justamente para produzir, então, essa situação da semente que cai na boa terra exige muita renúncia e sacrifício, sem sombra de dúvidas. Né? Exige muita renúncia e sacrifício. Poderíamos dizer assim: iniciar é fácil, prosseguir é difícil, ir até o fim é sacrificial. Então, 3 etapas, né, da nossa caminhada aí em termos de buscar produzir. Kardec ainda, a respeito da parábola do semeador, ele diz assim que ela pode aplicar-se às diferentes categorias de espíritas. E ele comenta: aqueles que apegam-se apenas aos fenômenos, apenas têm curiosidade, se encantam com os fenômenos, mas não passa disso. Os que procuram o brilho nas comunicações dos espíritos, mas continuam indiferentes. Os que acham os conselhos bons dados pelos espíritos, mas acham bons apenas para os outros, não aplicam a si próprios. E, por fim, os bons espíritas, né? Ou seja, aqueles que realmente procuram caminhar de acordo com aquilo que aprendeu no Evangelho do Mestre. Ainda a respeito da parábola do semeador, Emmanuel, na lição número 64 do livro Fonte Viva, ele nos mostra, nos comenta um outro enfoque a respeito dessa parábola do semeador. Porque quando a gente fala dessa parábola do semeador, como nós fizemos aqui no comentário, a gente pensa naquelas pessoas que ouviram a palavra, ouviram os ensinamentos. Né? Mas ele nos coloca, Emmanuel, nessa lição, ele nos coloca justamente na posição do semeador, não mais do aluno, do paciente, do que está ouvindo, mas do semeador, do trabalhador. Por isso que eu destaquei no início do comentário da parábola do semeador, justamente a expressão: aquele que semeia saiu a semear. Emmanuel nos fala assim que Jesus não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, ou seja, terceirizar o serviço, e sim que ele mesmo saiu a semear. Olha que interessante essa colocação de Emmanuel, né? Então, focando o semeador, aquele que vai justamente levar a palavra, vai espalhar a boa nova, vai divulgar a boa nova.
né? Afirma que, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Justamente o trabalho de tirar o foco de si mesmo, deixar o egoísmo de lado e nos dedicarmos ao semelhante. É necessário, diz ele, desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, e ele coloca entre aspas, né? Sair ou desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. Então, saindo da nossa personalidade e para buscarmos justamente a coletividade. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. E já no finalzinho, dizendo que Jesus nos deu o grande exemplo desse comportamento, Emmanuel nos recomenda, afinal, afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Olha que bonito, né? Afastarmos-nos das nossas inibições para aprendermos com o Cristo a sair para semear. Porque muitas vezes nós até temos vontade, temos o desejo de prestar algum serviço, como a Rosinha estava comentando antes do início, né, desta apresentação, sobre o trabalho lá no Hospital Espírita, falávamos também da participação na Casa Espírita, o quanto é bom, o quanto aquilo nos preenche. Muitas pessoas desejam prestar auxílio, mas às vezes se inibem, né? E isso trava a pessoa e ela acaba não dando a sua contribuição, que poderia ser muito útil, né? Então, deixemos as inibições de lado e arregacemos as mangas e vamos ao trabalho, né? Saiamos para semear. É necessário compreendermos o Evangelho e colocá-lo em prática, como meio de adquirirmos as virtudes e de nos tornarmos homens de bem. E justamente nesse capítulo, Kardec também nos traz, ou nos fala, dos caracteres do homem de bem. Ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre seus próprios atos e se pergunta se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, e se ninguém tem o que reclamar dele. Faz aos outros tudo o que quer que se faça a ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, dos bens materiais, dos bens aqui da Terra. Faz o bem desinteressadamente e com satisfação. Essa é outra questão no servir, né? A gente fazer
desinteressadamente e com satisfação, com alegria, que realmente tenhamos prazer em ajudar, em servir, em prestar a nossa contribuição para todo e qualquer trabalho no bem. Não guarda ódio nem desejo de vingança. Ajuda a todos sem distinção. É indulgente com o próximo. Combate suas próprias imperfeições. Ou seja, busca vencer a si próprio, realizando a sua transformação moral, o seu crescimento, e não querer vencer os outros. Não é? Nós precisamos realmente fazer esse exercício de vencermos a nós mesmos. Vencermos a nós mesmos no sentido de eliminarmos as nossas imperfeições e adquirirmos conhecimento e virtudes, que são aqueles dois potes que eu disse no início, que precisamos enchê-los para nos tornarmos, então, espíritos perfeitos. E Kardec termina esse tópico dos caracteres do homem de bem fazendo uma afirmativa que é interessante também. Quando a gente vê todo esse enunciado que ele faz das características, dos caracteres do homem de bem, a gente pensa assim, nossa, quanta coisa, né? Acho que ele esgotou a matéria. E ele diz assim, essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, daí a gente fica pensando e constata, né, que realmente é um caminho longo, grande, mas que é possível. Né? O importante é a gente saber que é possível, que todos nós temos condições de fazer, ou seja, de nos tornarmos homens, pessoas de bem. Kardec também fala a respeito dos bons espíritas. Também esse título nos chama a atenção, porque é interessante, Kardec dá um qualificativo, ele adjetiva os espíritas, né? Os bons espíritas. Obviamente, a contrário senso, existem, então, os maus espíritas, né? Mas ele nos dá justamente a posição dos bons espíritas. E, sinteticamente, podemos aqui resumir em algumas afirmativas que ele faz nesse item dos bons espíritos. Aquela expressão que é conhecida, né? Bastante conhecida, citada no meio espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas imperfeições. Então, vou repetir. Reconhece-se o verdadeiro espírita, ou seja, o bom espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas imperfeições. Nós sabemos que esse trabalho de realizarmos a nossa transformação moral é um trabalho bastante grande, é um trabalho bastante profundo. Por quê? Nós sabemos que ainda somos criaturas que carregamos uma imperfeição acentuada, né? Porque senão não estaríamos aqui nesse planeta de expiações e provas. Né? Mas o que Deus espera de cada um de nós é o esforço para que a gente domine as nossas imperfeições e aos poucos que as eliminemos para realmente nos transformarmos em homens de bem, em bons espíritas. E ele ainda diz assim: o bom espírita tem fé inabalável. Ele não duvida mais. Por quê? Ele já aprendeu por quê e para que está aqui na Terra e para onde vai depois. Que é uma célebre pergunta filosófica, não é? Que só a doutrina espírita realmente nos dá a solução, a resposta a essa pergunta
De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Essa pergunta é clássica, né? Mas nós já sabemos que a doutrina espírita nos dá a resposta a ela, né? E isso nos dá uma fé inabalável, porque sabendo o que somos, então da onde viemos, do mundo espiritual, porque somos espíritos, estamos aqui para aprender, então estamos de passagem e retornaremos ao mundo espiritual. Então, sabendo que aqui é meramente uma passagem, não é uma situação definitiva a nossa reencarnação aqui, isso nos faz mudar de posição em relação a cada desafio da vida, a cada assunto a que nós sejamos chamados para agirmos. Né? Que, conforme os valores, conforme a nossa fé, a nossa crença, será a nossa atitude. E tem vontade firme. Embora ainda possa errar, em razão das imperfeições, continua no esforço para se melhorar. Não desanima, não desiste, compreende justamente que, se perceber que errou, então justamente tem que se arrepender, né? São as 3 fases do processo de quitação, né? Perante a lei de Deus. Arrependimento, expiação e reparação. Né? Esforça-se justamente para cumprir esses procedimentos para se melhorar. Em seguida, nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo, tem uma lição, O Homem no Mundo. Ela é muito interessante, porque a espiritualidade, o Espírito que a ditou, ele diz que o esforço pela conquista da perfeição não exige o afastamento da vida social. Não é preciso isolar-se, como algumas criaturas pensam. Né? Pensam que para nos tornarmos perfeitos, para realmente sermos criaturas do bem, que nós precisamos nos isolar, não termos contato com criaturas que sejam imperfeitas, que não é por aí. Por quê? O Espírito que ditou essa lição, ele diz assim: vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Eu vou viver no meio social, eu vou me relacionar com as pessoas, até porque só através da relação com os meus semelhantes, né, é que eu terei a chance, a oportunidade de desenvolver conhecimentos e virtudes. Né? Então eu preciso. Mas só que, lógico, quando ele diz assim, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens, não é pactuar com coisas erradas, não é pactuar com o crime, com a infração, mas não fugir da realidade, não fazer vistas grossas, né, aos acontecimentos, não é se afastar da sociedade. Né? E ele diz: os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais e exige o contato com o semelhante. É necessário o nosso contato com os nossos semelhantes. Só dessa forma é que nós teremos condições de desenvolver justamente o conhecimento e principalmente as virtudes. Né? Como que nós saberíamos se já somos pacientes, né? Temos paciência, se não tivermos relação com nenhuma outra pessoa que coloque à prova, né? Que coloque em xeque justamente o nosso comportamento. Aquele que vivesse só não teria caridade a exercer,
sua vida seria a de um egoísta, diz ou disse o espírito que ditou essa lição. Vou até repetir, que achei muito interessante, muito oportuna, justamente essa afirmativa dele. Aquele que vivesse só não teria caridade a exercer. Sua vida seria a de um egoísta. E, por último, a questão de cuidar do corpo e do espírito, que essa é uma outra questão que também envolve aí uma parte filosófica, né? Qual é mais importante, o corpo ou o espírito? Cuido mais da alma ou do corpo? Ou cuido só do corpo ou cuido só do espírito? Né? Nesse item, o capítulo nos diz que o Espiritismo demonstra as relações que existem entre o corpo e a alma e nos diz que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Então, nada de martirizar o corpo, pois isso não nos faz ou não nos torna pessoas melhores. Não adianta eu submeter o meu corpo a certos suplícios, como certas culturas fazem, né? Porque se isso não me torna uma pessoa melhor, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, compreensível, de que adiantou eu macerar o corpo, né? O que nós precisamos é justamente cuidar do corpo como instrumento que é para a nossa vida corporal aqui, para que possibilite uma boa vida, para que nós tenhamos condições de nos dedicar à alma, ao espírito. Né? Então, precisamos cuidar dos dois, cada um com a sua importância, cada um da forma que requer, dada a sua natureza. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Deus criou o espírito e criou os corpos. Né? Então, tudo aquilo que está na natureza, né, tem a sua função, tem a sua importância e nós devemos respeitar cada elemento desse, para que realmente tenhamos uma vida adequada e façamos o nosso progresso, façamos a nossa transformação moral para que realmente cheguemos ao objetivo final, que é sermos espíritos puros. E nessa busca da nossa transformação moral, lembremos sempre, conforme a espiritualidade nos orienta lá em O Livro dos Espíritos, o modelo e guia deve ser sempre Jesus. Esse o nosso modelo e guia para que realizemos a nossa caminhada evolutiva. Para finalizarmos, do livro Chão de Flores, uma trova ditada pelo espírito Ormando Candelária, bem adequada para essa nossa lição da perfeição moral. Ele diz assim: lição que, em todos os tons, é sempre luz onde pises. Primeiro, sejamos bons, depois seremos felizes. Então, assim, encerrando com essa trova a nossa apresentação, desejo a todos que consigamos realmente ser pessoas de bem, criaturas boas, se desejamos encontrar a felicidade com o Mestre Jesus. Um grande abraço a todos, um bom final de semana